Opa, chegando para mais um vídeo aqui no nosso canal, como sempre falando de futebol do Pará, já pedindo para você se inscrever, deixar aquele like, ajudar o crescimento aqui do nosso canal, falando bastante aí de Remo, de Paysandu e sempre que possível também falando de futebol internacional, inclusive nesse meio de semana já começam aí as emoções das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Vamos fazer um vídeo nesse meio de semana para falar da Champions, mas hoje é para falar aí de mais um sábado desastroso, parece o mesmo filme se repetiu do último final de semana. Clube do Remo e Paysandu, Papão na Série B, o Leão na Série C, mais uma vez decepcionando. O Paysandu, que fez até um bom jogo contra o Santos na estreia no último sábado na Vila Belmiro, perdeu, mas a gente falou. É o melhor time da competição, o Santos, a equipe de maior investimento, e um bom primeiro tempo dava para o torcedor se animar. E hoje, jogando no Mangueirão, muita chuva em Belém, né, o gramado muito encharcado, a drenagem do Mangueirão ajudou, né, a bola rolou normalmente, mas o Paysandu não conseguiu a vitória. O primeiro tempo até interessante, bacana de ser assistido das duas equipes, trocação lá e cá. Eu achei até um placar mentiroso, o 0-0 do primeiro tempo, pelo que as duas equipes criaram, os dois ataques, né, se lançando a todo momento buscando gols. O Botafogo teve chance de abrir o placar, o sistema defensivo do Paysandu deixando a desejar ali em vários momentos. O Wanderson segue não convencendo o torcedor bicolor. O próprio Jefferson Quintana, que fez até um bom jogo contra o Santos no último sábado, hoje um pouco abaixo, quase que ele faz um gol contra ali na metade do primeiro tempo, acertou a trave, por pouco ele não mandava contra o próprio Patrimônio, seria 1-0 ali para o Botafogo, e a proposta do Botafogo de Ribeirão Preto no primeiro tempo, explorando os contra-ataques, né, pelas duas beiradas, ponta direita, ponta esquerda, e teve oportunidades para já no primeiro tempo abrir o marcador e acabou não conseguindo. E o Paysandu Esporte Clube também teve oportunidade, né? Se lançou para o ataque. A novidade foi o Juan Ribeiro, o garoto Juan Ribeiro, que começou como titular hoje no lugar do machucado Nicolas, né? Que sentiu aí hoje sábado, né? Hoje sábado que foi a novidade, ele foi cortado pelo técnico Hélio dos Anjos e acabou se machucando aí nessa reta final de preparação para o jogo de hoje contra o Botafogo, e sequer foi relacionado. E quem entrou no lugar dele foi o garoto Juan Ribeiro, que não correspondeu, né? O Nicolas fez falta hoje para o time do Paysandu, isso ficou bem claro. Outra novidade foi a entrada do Carlos Maia, né? O jogador que se destacou no último Campeonato Paraense pelo Castanhal, foi contratado pelo Paysandu, e hoje, com a ausência de Biel, com a ausência do machucado Robinho, o técnico Hélio dos Anjos opta por começar logo de cara com Carlos Maia e decepcionou, né? Uma estreia bem apagada, estreia como titular, o Carlos Maia não correspondeu. E aí o técnico Hélio dos Anjos, claro, fez algumas modificações para o segundo tempo. O certo é que o Paysandu tentou, mas faltou pontaria, a pontaria calibrada ali do sistema ofensivo do Paysandu, né? Que não funcionou. E aí foi preciso a entrada do Elis Garcia já no segundo tempo, que é um jogador que sempre que entra incendeia a defesa adversária. Fez muito isso no Campeonato Paraense, em vários jogos, inclusive no Repá, né? No Repá da final, do primeiro jogo, que praticamente encaminhou o título do Paysandu naquela ocasião, ele entra no segundo tempo, faz o gol do 2-0, que dá uma tranquilidade para o Paysandu no jogo da volta, e há bastante tempo o torcedor bicolor já pede o Elis Garcia como titular. O técnico ali dos Anjos segue pedindo calma, fala que ainda não é o momento de começar logo de cara aí com o garoto Elis Garcia. O certo é que quando ele entra, ele mostra que ele já está merecendo aí essa titularidade, né? Uma partida hoje bem apagada do Edinho, que mais uma vez começa como titular, e o Elis Garcia entra no lugar dele no segundo tempo, incendeia o jogo e faz um belíssimo gol, né? Um golaço, abrindo o placar naquele momento. Inclusive, o Paysandu já estava com um jogador a menos. Haja vista que o lateral esquerdo, Brian Borges, foi expulso logo no início da etapa complementar. E aí um equívoco do Hélio, né? Do Hélio dos Anjos, coisa que ele não fez no Campeonato Paraense. No primeiro tempo em que os jogadores do Paysandu eram amarelados, principalmente jogadores de defesas, no intervalo ele já fazia a modificação. E hoje ele errou, porque o Brian Borges levou o cartão amarelo no segundo tempo, ele pagou para ver, insistiu em voltar com o Brian Borges para o segundo tempo, e logo no início da etapa complementar ele faz outra falta, pega mais um cartão amarelo. A gente sabe que 2 cartões amarelos no futebol é igual ao vermelho, e foi expulso. Mas o detalhe é que o Paysandu não sentiu a ausência desse um jogador a menos. Continua indo para cima, o técnico Hélio dos Anjos fez as modificações, o próprio Elis Garcia, como eu acabei de falar, entrou no segundo tempo, incendiou a partida, foi para cima,
deu muito trabalho ali para o sistema defensivo do Botafogo de Ribeirão Preto e foi premiado com um belo gol, né? Naquele momento onde nem parecia que o Paysandu estava com um jogador a menos. A sensação que dava era que o Botafogo estava com uma peça a menos em campo, haja visto que o Paysandu se fazia mais presente na parte ofensiva. E aí, no momento que o Paysandu abriu o placar, o Botafogo começou a reação, né? Começou a ir para cima, e aí numa jogada pela ponta direita, cruzamento na grande área, vacilo do zagueirão Wanderson e o atacante Toró deixou tudo igual no Mangueirão 1-1. O Botafogo teve até chances de fazer o gol da virada, e aí brilhou a estrela do goleirão Matheus Nogueira, que fez boas intervenções e acabou evitando a derrota do Paysandu. No meu ver, um mau resultado pelo fato de o Paysandu jogar em casa. Se o jogo fosse lá em Ribeirão Preto, lá em São Paulo, na casa do Botafogo, pelas circunstâncias, o Paysandu com um a menos praticamente todo o segundo tempo, eu diria que até poderia ser encarado como um bom resultado, mas levando em consideração que o Paysandu já estreou fora contra o Santos, perdendo, hoje no Mangueirão era jogo para vitória, para até respirar aliviado e para ganhar um pouco mais de calma para o prosseguimento da Série B, coisa que não aconteceu. Foi até um jogo interessante de se assistir, as duas equipes criaram oportunidades, 1-1 pelo que os dois ataques criaram ao longo dos 90 minutos, achei pouco, mas no final das contas um mau resultado aí pro Paysandu, que jogava como mandante, né, com o apoio da sua torcida. O Botafogo ainda não venceu, né, empatou em casa na estreia contra o América e hoje jogando em Belém novamente 1-1 agora contra o Paysandu. E o Paysandu que estreou perdendo contra o Santos na semana passada, hoje estreando em casa no Mangueirão com o apoio da torcida bicolor, acabou decepcionando pelo resultado. O Paysandu até fez um jogo interessante, né? Foi um jogo, como eu acabei de falar, interessante de se assistir, né? As duas equipes interessadas em buscar o ataque o tempo todo. Pior para o Paysandu que eu me refiro, porque o Paysandu era o mandante, era a oportunidade que tinha de fazer os primeiros 3 pontos e ganhar tranquilidade para buscar novas vitórias aí no prosseguimento da competição, coisa que não aconteceu. O Paysandu agora, em 2 jogos, tem uma derrota e um empate em 6 pontos disputados até aqui. O Paysandu conseguiu apenas 1 e vai ter que correr atrás do prejuízo na próxima rodada, sexta-feira que vem. O Paysandu segue em Belém do Pará e agora vai receber o Avaí, que vem no desespero para Belém, também em busca de reabilitação nesse início aí da Série B. O Avaí, que nessa rodada perdeu para o Santos, já tinha estreado lá no Paraná perdendo para o Operário por 1-0. Em 2 jogos na competição até aqui, o próximo adversário do Paysandu, que é o Avaí, tem 2 derrotas, 3 gols sofridos e nenhum gol marcado. Ou seja, vem para Belém na próxima sexta-feira para tentar a primeira vitória na competição. E o Paysandu vai ter que se virar nos 30 aí. A torcida por parte aí da Fiel Bicolor que o atacante Nicolas, o principal artilheiro do Paysandu, o principal jogador do Paysandu até aqui na temporada de 2024, consiga se recuperar a tempo e possa ficar à disposição do Hélio dos Anjos para essa partida já decisiva. É início de campeonato, mas o Paysandu tem que buscar fazer de tudo para conseguir logo essa primeira vitória, para sair dessa chamada zona da confusão, né? Começar o campeonato tropeçando, principalmente em jogos pontuais em casa com o mandante, não conseguir o resultado, vai começando a ficar numa situação desconfortável ali. No momento o Paysandu está no Z4, né, na zona do rebaixamento, porque em 2 jogos, nenhuma vitória, apenas um ponto somado, que foi o ponto de hoje, desse empate em 1-1 contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. E na próxima rodada não tem o que fazer, é vencer ou vencer. Qualquer resultado que não seja vitória na próxima sexta-feira é um péssimo início de competição do Paysandu, até porque na 4ª rodada ele sai para jogar fora contra o Mirassol e aí ele volta para Belém para receber um postulante ao acesso, que é o Goiás. Então não tem jeito, o Paysandu tem que buscar essa vitória na próxima rodada contra o Avaí de qualquer maneira, porque ainda não conseguiu vencer nesse início de competição. Uma derrota para o Santos na primeira rodada e hoje empatou contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Mangueirão. Esse jogo que era para ser na Curuzu, a diretoria alviceleste pediu a mudança e aí o jogo aconteceu hoje à tarde chuvosa em Belém. Paysandu Esporte Clube 1, Botafogo de Ribeirão Preto também 1. Agora falando do Clube do Remo, a situação desse daí tá bem mais crítica, né? 2 jogos, 2 derrotas e vai se repetir no mesmo filme do que aconteceu em 2023, ano passado. Naquela ocasião o Remo perdeu os 4 primeiros jogos do ano. Naquela ocasião, o técnico Marcelo Cabo foi demitido e na sequência veio
o Ricardo Catalá. Praticamente o mesmo filme vai se repetindo aí nesse início de Série C agora, temporada de 2024. O Remo, que na semana passada estreou perdendo para o Volta Redonda em Belém, jogando muito mal, hoje jogando fora de casa, lá em Minas Gerais, contra um dos postulantes ao acesso, o Atlético, que já tinha estreado goleando o Caxias lá no Rio Grande do Sul na primeira rodada da semana passada, hoje recebeu o Clube do Remo e não tomou o menor conhecimento. 3-1 para cima do Clube do Remo. Primeiro tempo desastroso do Clube do Remo, uma escalação contestável, no meu ver, do técnico paraguaio Gustavo Mourinho. Ele praticamente repetiu o mesmo time que terminou o Campeonato Parense. A modificação foi o Sheldon, no sistema defensivo ali, Sheldon e o Ícaro, né, jogando como titular. Hoje ele sequer relacionou o Liger, que na minha visão eu acho o melhor zagueiro do sistema defensivo do Clube do Remo. Ele não relacionou o Liger, não relacionou o Jonilson e começou com o Ícaro e com o Sheldon, né, no sistema defensivo. Colocou o Paulinho Curuá para dar uma proteção a mais ali para o sistema defensivo. Primeiro tempo bem abaixo do Paulinho Curuá, tanto é que ele é substituído. No segundo tempo ele sai e entra o Matheus Anjos, mais uma vez muito abaixo. Kelvin, outro jogador que até agora ainda não mostrou o que veio fazer com a camisa azulina, começou como titular, ganhou mais uma chance aí do técnico Gustavo Mourinho, não fez absolutamente nada. O tal do Marco Antônio, né, que chegou para ser um dos destaques do Remo no ano, até agora uma grande negação, já tinha sido expulso naquele repá lá do Parazão, aliás, no jogo contra a Tuna que ele foi, conseguiu ser expulso do banco de reservas e não ficou à disposição do técnico para o primeiro jogo da final. Hoje entrou e com apenas 10 minutos em campo fez uma falta completamente desnecessária, recebeu o cartão vermelho e deixou o Remo na mão, né? Uma contratação até aqui ridícula pelo que ele vem apresentando. O Marco Antônio é um bom jogador, já mostrou isso no Botafogo lá em 2021, já mostrou isso em outras oportunidades com a camisa do próprio Bahia, mas quando eu me refiro em uma contratação como negação, é pelo que ele apresentou até aqui com a camisa do Clube do Remo, rigorosamente nada. Até aqui não conseguiu ser titular absoluto, já foi expulso no Parazão, agora na segunda rodada já deixa o Remo na mão aí, como eu acabei de falar, com apenas 10 minutos em campo. O tal do Ribamar, outro jogador horroroso, né? Até aqui com a camisa do Clube do Remo, apenas 2 gols lá na Copa Verde. No ridículo Campeonato Parense, esse cidadão não conseguiu marcar nenhum gol. Foi mais uma vez uma peça completamente inoperante. Foi substituído no segundo tempo. O Canu entrou no lugar dele também e não fez rigorosamente nada. Naquela ocasião ele já estava 2-0 para o Atlético. O Silas até diminuiu, mas o Remo não conseguiu impor ali aquele chamado abafa na reta final do jogo para tentar pelo menos o empate. Acabou que o Atlético ainda chegou no 3-1 e deixa o Remo nesse início de competição, apenas 2 rodadas, numa situação bem complicada, né? Porque, como eu acabei de falar, vai se repetindo o mesmo filme do ano passado, quando no início daquela Série C de 2023 o Remo também começou muito mal e as primeiras rodadas ficou amargando ali a lanterna. Nessa atual edição de Série C, 2 jogos, 2 derrotas, o Remo não consegue mostrar um bom futebol para o seu torcedor, muito pelo contrário, né? Tá deixando o seu torcedor bastante apreensivo, porque tudo bem que é início de competição, mas Atlético, São Bernardo, essas outras equipes aí vão se desgarrando lá na frente. Quando o Remo for querer reagir, pode ser que aconteça a mesma coisa que o ano passado, seja tarde demais e o Remo vai ter que se contentar apenas em permanecer, ou quem sabe mais uma temporada lutar contra o rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro. O detalhe é que na próxima rodada o Remo continua fora de Belém, né? Vai até a Paraíba, lá no Almeidão, desafiar o Botafogo da Paraíba. O Remo só volta para Belém na 4ª rodada para receber a equipe do Floresta. E aí não tem jogo fácil. Depois tem Sampaio fora, depois tem Náutico, tem São Bernardo aí pela frente. E começar dessa forma, né, perdendo em casa para o Volta Redonda. Hoje jogou muito mal e perdeu para o Atlético. Numa dessa, perde para o Botafogo na próxima rodada. Vir para Belém na 4ª rodada com 3 derrotas nas costas pode ser que a situação já comece a ficar incontestável aí para cima do técnico paraguaio Gustavo Mourinho, que já tem torcedor pedindo a saída aí do paraguaio, mas convenhamos com esse elenco aí, pode ver até o Pepe Guardiola que não vai mudar rigorosamente nada, né? A maioria desses jogadores aí não tem as mínimas condições de vestir a camisa do Clube do Remo, e se o Remo não se despertar, mas já está sendo uma temporada decepcionante, né? Decepcionou na Copa do Brasil, sendo eliminado para o Porto Velho na primeira fase,
decepcionou na Copa Verde, sendo eliminado para o Paysandu na semifinal nos pênaltis, e decepcionou pelo segundo ano consecutivo no Parazão, né? Ano passado perdeu o Campeonato Paraense para o Águia de Marabá nos pênaltis, esse ano perdeu para o seu maior rival, o Paysandu, e já começa aí o Campeonato Brasileiro da Série C da pior forma possível, com 2 jogos e 2 derrotas, e já amargando a zona do rebaixamento. Mais um sábado aí decepcionante para o futebol do Pará em todos os sentidos, né? O Paysandu em casa empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto, o Remo fora de casa perdeu de 3-1 para o Atlético, e hoje começou também a Série D do Campeonato Brasileiro, e jogando fora de casa, o Águia de Marabá perdeu de 2-1 para a equipe do River do Piauí. Bora ver se o Cametá vai salvar, né? O Cametá vai receber amanhã o Altos do Piauí no Parque Bacurau, e a chance que temos de ter pelo menos um paraense vencendo nessa rodada, haja vista que até aqui Paysandu, Clube do Remo e Águia de Marabá decepcionaram. Então esse foi o vídeo de hoje para analisar aí mais um final de semana decepcionante para o futebol do Pará. Paysandu segue sem vencer na Série B e o Clube do Remo segue sem vencer na Série C do Campeonato Brasileiro. Até a próxima.